E aí, gente? Vocês estão felizes? Pode se assentar no nome de Jesus. Vou pedir para o tangedor voltar aqui, que com o teclado a presença de Deus fica mais forte, não fica? Não fica mais espiritual com o teclado? Então ele vai trabalhar mais um pouquinho aí. Vocês estão felizes, gente? Graça e paz para os crentes, amém? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Cantarino. Eu sei que a cara não parece, mas eu sou pastor. Sou pastor, sou casado com a Priscila, sou o pai do João. Eu sou pastor na Igreja One. Alguém já ouviu falar da Igreja One? Eu implantei a Igreja One lá em São Paulo em 2017, fiquei até 2020. E aí o Senhor nos enviou aqui para o Nordeste. Eu sei que a gente está no Norte, mas aqui na região. Eu vim de ônibus para cá, porque era a melhor opção. Eu vim de leito, foi maravilhoso, dormi a noite inteira. Mas é porque cancelaram o voo direto de Imperatriz para cá. Mas estou dizendo isso porque eu estou bem perto de vocês. Mês passado, uau! Não fica mais de Deus? Mentira, gente, eu só peço o fundinho porque eu tenho TDAH. Aí eu tenho déficit de atenção, se a musiquinha não tiver eu fico... Você também tem? Então é por isso que você pede musiquinha, né, pastor? Eu estava falando do que mesmo? Viu que eu preciso Às vezes nem com música funciona. O que eu estava falando mesmo? Imperatriz é muito perto daqui. Eu ia para onde falando isso? Eu ia falar que vocês gostaram de mim já, né? Estou vendo a cara de vocês. Gente, não tinha outro pregador para trazer, não? Eu estava mês passado aqui em Belém. Acho que é mês passado. E eu amo muito Belém. Eu amo demais Belém. Já faz alguns anos que eu venho ministrar em Belém. E a primeira vez que eu estive em Belém, eu estava descendo de avião. E você que já desceu de avião em Belém, você sabe que leva uns 10 minutos para o avião pousar, porque ele está passando em cima das águas. E eu nunca tinha visto tanta água doce na minha vida, né? Eu só tinha visto aquele volume de água em mar, né? Quando a gente aterriza no Rio de Janeiro, a gente passa em cima do mar. Mas aqui a gente passa em cima de um mar de água doce. E é um baita de um mar. E eu me lembro que eu estava descendo e o Espírito Santo falou assim comigo: as águas do norte do Brasil vão tocar o Brasil. Então essa é uma promessa de avivamento que o Espírito Santo fez para mim. Que as águas do norte iam descer para tocar todo o Brasil. Quem crê nisso? E eu tenho visitado Belém ao longo desses anos, provocando essa mentalidade de avivamento. Porque todos nós, e agora eu morando nessa região aqui, precisamos sair da mentalidade de que precisa vir alguém de fora para trazer avivamento. E na verdade, gente, eu que vim de São Paulo, eu não vim trazer avivamento. Eu vim participar do que Deus está fazendo aqui. E hoje eu estava no meu quarto de hotel e eu estava orando, dizendo: Deus, faz de novo. Faz de novo o que você fez 100 anos atrás. Faz de novo, Deus, o que o Senhor fez 100 anos atrás através da Assembleia, 60 anos atrás através da Quadrangular. Eu passei o dia orando para que o Senhor encontre pessoas aqui que sejam avivalistas. Vamos lá. Hoje eu quero te provocar a você sair de um lugar de espectador, para você se tornar participante
cooperador com aquilo que Deus está fazendo no Brasil. Não é mais tempo de você vir e assistir um culto. Nós acabamos de cantar, nos tornamos responsáveis. E eu quero dizer, você não é responsável por um culto. Você não é responsável por uma célula. Você não é responsável por uma liturgia, por uma adoração ou por uma pregação de domingo. Você é responsável por provocar um liberar de Deus aonde você está. Talvez seja dentro de uma célula, mas talvez seja dentro de uma faculdade, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa. E eu não estou falando com pregadores de púlpito, eu estou falando com crianças, com adolescentes, com donas de casa, que saem da sua casa para ir no mercado e comprar um pão, comprar um arroz, comprar um tucupi. Gente, posso falar a verdade para vocês? A melhor comida do Brasil está aqui, tá bom? Tá aqui. Você vai ver, Guilherme. Na hora que você botar filhote com tucupi na boca, gente do céu, tucupi é um negócio divino, não é um negócio divino? É sinal de avivamento tucupi. Eu coloco tucupi na boca, eu fico, chata, mamãe. Deus está aqui. Então, meu amigo, não é tempo de você assistir, é tempo de você se tornar parte, é tempo de você se tornar responsável. E eu queria muito que você abrisse comigo lá em Mateus 16. Enquanto você abre, eu queria que você soubesse que eu trouxe 2 livros que você pode comprar ao final dessa pregação. Um livro chamado A Última Onda, que fala sobre a última onda de avivamento antes da volta de Jesus. E o outro livro chamado A Igreja do Fim, que é sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Eu explico a necessidade de nós entendermos as 7 igrejas de Apocalipse. Você pode passar lá e eu vou estar... Me incumbiram de assinar todos os livros que vocês comprarem. Então eu vou estar lá no final, vou bater uma fotinho com você caso você queira. Se você não quiser, tudo bem, só leva o livro. Você vai estar ajudando num projeto social chamado João. João é meu filho, mora lá em casa, um menino. Você vai ajudar na compra de fralda, É o projeto social que eu e minha primeira esposa criamos. Projeto João. Compre um livro e ajude um missionáriozinho. Gente, o João é um missionário. Com menos de 1 ano de idade já morou em 3 cidades. Vocês estão felizes? Feche seus olhos, eu queria orar com você. Gente, alguém traz uma cadeira para o tecladista aqui. Feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós nos direcionamos agora ao trono da graça. Nós te pedimos, Senhor Jesus, por espírito de sabedoria e revelação nesse momento. Estenda suas mãos como se fosse receber algo do Senhor. Deus, nós liberamos aqui, Senhor Jesus, sabedoria e revelação. Que os nossos olhos se abram para ver qual é a sua vontade, para conhecer Jesus. Nós clamamos, Deus, para que o espírito de profecia seja liberado também nesse lugar. Deus, que haja um anjo para cada pessoa aqui, Pai. Porque a tua palavra diz lá em Hebreus 1 que os anjos são espíritos ministradores, a fim de ajudar aqueles que hão de herdar. E Deus, nessa noite nós não queremos apenas ouvir, nós queremos acessar a nossa herança, acessar a herança espiritual de Belém, acessar a herança espiritual do Pará, acessar a herança espiritual do norte do Brasil. Deus, nós queremos assumir nessa noite a herança de filhos, porque nós somos cordeiros com Cristo. Então Deus, libera porções, ministérios apostólicos, proféticos, pastorais, evangelísticos e de ensino essa noite, porque nós queremos ser completos no Senhor.
Começa a orar em línguas no seu lugar, meu amigo. Libera o seu dom de línguas agora. Começa a ministrar o Senhor, se dirigir ao Senhor nesse momento. Vamos, meus amigos, existe o momento da oração silenciosa, mas existe o momento de você liberar a sua voz. Então libera a sua voz agora, liberando o Espírito de Deus nesse momento. Deus, nós clamamos por mais esse lugar. Mais esse lugar. Faz algo novo, Senhor Jesus. Muda as nossas vidas nessa noite, Senhor Jesus. Yes. Mateus 16, versículo 13 vai dizer assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E ele respondeu: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Meus amigos, aqui Jesus está diante dos seus discípulos perguntando o que a multidão diz acerca de quem é Jesus. E eu creio que nós precisamos de uma transição na nossa igreja nesses dias, onde nós vamos deixar de ser igrejas de multidão e vamos começar a nos tornar igrejas de discípulos. Porque igreja de multidão é igreja de números. É a igreja que se preocupa com resultados. É a igreja que se preocupa com enchimento. É a igreja que se preocupa com um evento cheio. E eu não tenho nada contra evento cheio, porque eu estou num evento. Eu não sou nada contra a multidão e eu absolutamente não sou contra crescimento de igreja. Mas, meus amigos, crescimento numérico de igreja não quer dizer crescimento espiritual em Deus. Então existe um problema nas nossas igrejas se nós somos maiores em número e menores em tamanho diante de Deus. A Bíblia fala que João Batista, ele seria grande diante do Senhor, ainda que as pessoas vissem ele como pequeno, como só um profeta maluco do deserto. Ele era grande diante do Senhor. E a pergunta que nós precisamos fazer nessa noite: será que as nossas igrejas são grandes diante de Deus ou grandes diante dos homens? Porque talvez ser grande diante dos homens não quer dizer ser grande diante de Deus. Vamos lá. E Jesus andava e por onde Jesus passava, ele atraía multidões. Mas sabe de uma coisa? A multidão não sabia quem era Jesus. Porque Jesus pergunta: quem eles dizem que eu sou? Uns dizem Elias, outros João Batista, Jeremias ou qualquer um dos profetas. E a verdade, meus amigos, é que a multidão tinha muita informação de Jesus. E eu quero dizer uma coisa: não se constrói igreja com informação. Porque informação você encontra no Wikipédia. Informação você encontra em qualquer livro. Informação você encontra em qualquer lugar. E sabe qual que é o problema da informação, pastores? Divisão. Porque uma informação compete com outra informação. Porque aqueles que diziam que Jesus era João Batista discordavam de quem dizia que Jesus era Elias. Aqueles que diziam que Jesus era Elias discordavam que Jesus era Jeremias ou algum dos profetas. Então, meus amigos, onde existe informação demais, existe divisão demais. Então o que nos une não é informação sobre Jesus. Porque eu posso dizer uma coisa: se você parar qualquer pessoa aqui em Belém na rua e perguntar: você conhece Jesus? Conheço. Jesus morreu na cruz. Ele mora bem no meu coração, com uma bituca de cigarro assim. Porque todo mundo sabe quem é Jesus.
Mas de verdade, não interessa se as pessoas sabem quem é Jesus, porque saber quem é Jesus não muda nada. E talvez hoje, você está aqui, você sabe quem é Jesus, e sua vida ainda está a mesma. Talvez você esteja há 20 anos na igreja, 30 anos, você talvez seja um pastor já, mas se você sabe quem é Jesus, você ainda não mudou de vida, porque não é a informação que muda. Fala comigo, revelação. Então Jesus deixou de perguntar o que os outros achavam dele, e no versículo 16 diz assim: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Uau. Então, meu amigo, você não precisa de uma informação sobre quem é Jesus, você precisa de uma revelação. Repete comigo, revelação. E revelação não se conquista em qualquer lugar. Se revelação não se conquista vindo na igreja, frequentando a igreja. Sabe o que é revelação? Revelação do grego é apocalipse, que é remover o véu. Então imagina que existe um véu aqui, tampando eu e você. Você pode ouvir a minha voz, você pode ouvir a bateria, ouvir o baixo, você pode ouvir o teclado, mas você não está vendo. Mas a Bíblia fala que Jesus não apenas rasgou o véu, a Bíblia fala que Jesus removeu o véu, para que você não apenas ouça, mas você passe a ver com os seus olhos. Então você não pode viver da revelação do pastor, você tem que parar de viver da revelação dos outros, você tem que parar de viver de Instagram, de Reels, parar de viver de YouTube, parar de viver do pão dos outros. E você precisa achar revelação no Pai, porque informação é algo que a gente acha na terra, revelação é algo que desce do alto, toca o nosso espírito, e nós somos mudados por quem Deus é. Então a verdade é que não interessa a opinião das pessoas sobre Jesus, interessa a opinião do Pai sobre quem é Jesus. Então você precisa ouvir de Deus quem é Jesus. E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: bem-aventurado, feliz, abençoado é você. Uau! Porque não existe bênção na informação, só existe bem-aventurança na revelação. Quem está comigo? Vocês estão comigo? Bem-aventurado és tu, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelaram isso, mas foi o meu Pai que estás no céu. E eu te digo que tu és Pedro. Uau, você não é mais Simão, você não é mais o filho da tua mãe ou o filho do teu pai. Tu és Pedro, você é filho de Deus. E sobre esta pedra, ou seja, essa revelação sobre quem eu sou, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e aquilo que ligares será ligado, e aquilo que desligares será desligado. E eu quero te dizer, eu estou sentindo isso desde a adoração, que Jesus quer liberar chaves essa noite. Mas Jesus não vai liberar chaves para quem tem informação. Porque Jesus não dá chave para qualquer pessoa. Você não daria uma chave para um ladrão. Jesus quer dar chave para amigos, para pessoas que Ele confia. Vamos lá, alguém quer pegar uma chave hoje? E eu não estou falando chave de carro, chave de apartamento, chave de empresa, não.
Eu estou falando de chave do reino dos céus. Porque nós não precisamos liberar dinheiro, não precisamos liberar nada, nós precisamos liberar Deus. Então é chave para abrir a porta para Deus entrar. Uau. Então uma igreja que avança contra o inferno é uma igreja que tem revelação. E é uma igreja que tem chaves de Deus para permitir que Deus entre aonde nós estamos. Quem está comigo? Isso quer dizer, meus amigos, que nós somos construtores. Repete comigo, construtores. Nós somos construtores de um lugar para Deus. E eu fico me perguntando, será que nós estamos construindo a mesma coisa? Eu não estou pregando aqui para a Link Church, porque eu sei que eu estou pregando para a igreja de Belém. Então será que a Assembleia está construindo a mesma coisa que a Quadrangular? Será que a Quadrangular está construindo a mesma coisa que a Presbiteriana? Será que a Presbiteriana está construindo a mesma coisa que Link Church? Será que nós estamos construindo a mesma coisa? Ou será que nós estamos construindo coisas diferentes? Porque se nós estamos construindo coisas diferentes, nós teremos divisão. Agora, se nós estamos construindo a mesma coisa, eu não estou falando do mesmo templo, da mesma célula ou do mesmo ministério. Eu estou falando de um lugar para que Deus habite no meio de Belém. Cantarino, o que é avivamento? É quando Deus decide morar numa cidade. Avivamento é quando Deus muda por uma cidade. E a presença de Deus não está numa igreja apenas, ela está na cidade. Porque o que Deus quer fazer em Belém é maior que a Assembleia, que a Quadrangular e qualquer placa de igreja. Uau. Agora, para que a gente construa um lugar para Deus, a gente precisa parar de construir a nossa coisa. Então eu queria que você abrisse comigo lá em Gênesis 11. Ai, que saudade do meu filho. Deus abençoe o João. Deve estar dormindo agora. Gênesis 11 vai dizer assim: essa aqui é a unidade que nós não queremos, Igor, porque é a unidade babilônica. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, vai comigo lá no versículo 4, disseram: vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados na terra. Isso aqui é a unidade babilônica. Vamos construir para nós um lugar que toque o céu. Nossa, que genuíno. Isso parece com a igreja. Vamos tocar o céu. Mas sabe qual que é o problema? Eles não estavam construindo para tocar o céu, eles estavam construindo algo para eles, porque eles queriam ser famosos, eles queriam ser lembrados pelo seu nome, eles queriam ser lembrados por aquilo que eles construíam, eles queriam construir um ministério para eles, eles queriam construir uma igreja para eles, eles queriam construir um nome para eles, porque eles desejavam fama. Eles queriam ser lembrados por tocar o céu, mas eles que desejavam ser lembrados. Eu não sei se consciente ou inconsciente, mas eles estavam lutando contra o propósito de Deus, porque o propósito de Deus não era juntar, o propósito de Deus era espalhar. Então
Então existe um problema aqui. Porque eles diziam, vamos construir uma torre que toque o céu, e a gente ajunte para a gente mesmo o maior número de pessoas. Então eu fico me perguntando, será que nós estamos construindo uma igreja para Deus ou para as pessoas? Porque construir um lugar para as pessoas vai te fazer cair no temor de homens. Construir uma igreja para as pessoas vai te fazer cair no ativismo. Vai te fazer cair no evento. Todo mês vai ter que ter um evento. Porque membro não suporta ficar sem evento. Então, já que a gente tem que segurar os membros e construir algo para nós, e ajuntar o máximo de pessoas, vamos fazer. Então, uma igreja que quer ajuntar muito membro para ela mesma, ela vai ter que sustentar esses membros, não Deus. Vamos lá, alguém. A gente não quer ser espalhado, a gente não quer ser enviado, a gente não quer fazer missão, a gente não quer ser eclésia. Não, tudo que eu quero é o meu culto de domingo. Eu quero vir cultuar, dar o meu dízimo, dar a minha oferta, voltar para casa, ser crente, ter o Salmo 91 aberto. Vamos lá. Quem está comigo? Sabe essa igreja aqui de Babel? Igor, Deus desce nessa igreja. Tem um avivamento nessa igreja, sabia? Porque lá no versículo 6 vai dizer assim: e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Desculpa, vamos ao versículo 5, rapidinho. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, e isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem um do outro. Presta atenção, Deus desceu. E adivinha, Igor? Todo mundo falou em línguas. Oi? É Vitor? Perdão. TDAH. Tudo que eu falo de errado eu boto na conta do TDAH. Minha esposa fica brava, estou brincando. Vitor, ele estava aqui. Vitor. Nessa igreja tem avivamento. Deus desce, todo mundo fala em línguas. Sabe qual que é o problema? Depois ninguém se entende. Sabe o que é? Deus descer aqui em Babel é uma experiência. É eu sentir um arrepio. É eu cair no chão. É eu orar em língua, Sheishu, e voltar para a minha vida. E eu continuar brigado com meu irmão. É eu continuar fazendo o meu ministério. É eu continuar tocando a minha vida. É eu continuar construindo o meu nome. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Eu estou mexendo com alguém aqui hoje. Sabe por que o Brasil é o Brasil hoje? O bom Brasil que nós conhecemos. Porque há mais de 100 anos atrás, uns missionários desceram aqui, fruto de um avivamento. Porque eles foram espalhados. Eles não foram ajuntados. Eles foram espalhados. Eles pisaram aqui e nasceu uma igreja chamada Assembleia de Deus. E o que aconteceu com a Assembleia de Deus? Foi espalhada. Onde você vai no Brasil tem uma Assembleia de Deus e um bar do lado. Não é verdade? Não é só aqui não. Por quê? Eles decidiram ser espalhados. Eles decidiram construir algo para Deus e não para si mesmos. E nós precisamos resgatar isso em Belém.
Porque as águas vão descer de novo. Vamos lá. Eu te prometo que as águas vão descer de novo. Porque nós queremos ser espalhados, amém? Então você não está criando o seu filho para você mesmo. Culto de missões, Deus envia o filho do outro, o meu vai ser médico. E tomara que o seu filho seja médico, se for da vontade de Deus. Tomara que ele seja um advogado, se for da vontade de Deus. Mas meu amigo, você não está criando filho para você mesmo. Nós não estamos fazendo igreja para a gente. Abre comigo lá em Joel 2. Que eu quero te passar alguns princípios de avivamento essa noite. Vocês estão felizes? Vocês estão com fome de Jesus? Joel 2, versículo 12, vai dizer assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Não é para você converter a igreja. Jesus não está te chamando para você converter um culto, converter uma célula, converter uma denominação ou uma placa de igreja. O Senhor está fazendo uma convocação essa noite. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com prantos. Rasgai os vossos corações e não as suas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em se irar, e grande em bondade, e se arrepende do mal. Quem sabe Ele não se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, e promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que amamentam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque eu dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Uau! Quem aqui quer avivamento? Eu quero te dizer, meu amigo, avivamento não se acontece com evento. Muita gente chama de avivamento quando tem muita gente reunida, a bateria está tocando sozinho, a gente está sentindo uma coisa legal. Uau! Eu acredito em avivamentos, em ajuntamentos. Mas na verdade, meus amigos, o avivamento começa antes. O avivamento começa com um movimento de oração. Avivamento começa com um movimento de jejum. Avivamento começa com choro. Billy Graham vai dizer que o som de avivamento não é tambores descendo, mas lágrimas rolando. Dr. Marco Brown vai dizer que avivamento não é quando os jovens vêm à frente, mas quando os pastores vêm à frente. Chorando entre o pórtico e o altar. Então, meus amigos, se nós queremos avivamento em Belém de novo, nós precisamos provocar um movimento de oração. E não é oração pela minha vida, não é oração para que Deus me abençoe,
Não é oração para que Deus me dê um carro, aumente o meu salário, me dê uma promoção no meu emprego. Não é avivamento para que a minha família seja abençoada, para que Deus faça uma coisa comigo. Não é avivamento por unção, avivamento para que eu seja ungido, avivamento para que Deus dê para o meu ministério de louvor a próxima canção que vai tocar no Brasil. Não é oração para que Deus me dê o próximo tema do meu livro. Não é oração para qualquer pretensão ministerial. É oração para que os céus se rasguem e Deus desça em Belém. E isso não acontece com uma igreja, isso não acontece com um pastor, isso acontece com um povo humilhado, passando fome diante de Deus, humilhado, deitado com a boca no pó. Deus, se não é você, não tem solução nenhuma. Meu Deus, vamos lá, alguém. Vamos lá. Eu vou dizer, vocês são o povo mais faminto desse Brasil. Então a gente precisa voltar para uma cultura de jejuns. Uma cultura de lágrimas. Uma cultura de oração, que vai nos fazer nos humilharmos diante de Deus, que vai quebrar as barreiras teológicas, as barreiras doutrinárias, que vai quebrar as nossas agendas, que vai quebrar as nossas liturgias, que vai quebrar os nossos sonhos de ministérios. Uau! Uma cultura de jejum, uma cultura de oração, vai te impedir de orar só pelo seu ministério. Uma cultura de jejum, uma cultura de oração vai te fazer como Pedro. Tem peixe demais aqui, será que outra igreja pode pegar um pouquinho? Uau. Uma cultura de jejum e oração vai fazer a gente ficar tão humilhado diante de Deus, que a gente vai pedir ajuda para as outras igrejas. Cara, eu não estou conseguindo discipular, você pode discipular isso aqui por mim? Meu Deus. Porque Belém não é Babilônia, Belém é a casa do pão. E tem tanto pão aqui, meu amigo, tem tanto pão aqui, que não dá para ser comido por uma igreja, não dá para ser distribuído por uma única igreja. Vamos lá, meus amigos, hoje aqui tem mais de 6 milhões de pessoas em toda a região metropolitana daqui. Uau! Você acha mesmo que as pessoas que estão aqui é suficiente para alcançar Belém? Você acha que uma igreja de 100, 200, 300, 1000, 2000 membros é capaz de tocar uma cidade? Uau! Meus amigos, eu não quero tocar um bairro, eu não quero tocar apenas a rua da minha casa. Eu amo aquela oração, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente precisa orar mais ousado, orar com mais ambição, orar com mais sede e fome, dizendo: eu e Belém serviremos ao Senhor. Essa não será a cidade da Sírio, sei lá como é que chama. Os crentes adoram criticar o que acontece de idolatria nas ruas, mas sabe de uma coisa? Eles têm mais devoção que a gente. Você fala assim: nossa, que coisa loucura, e sai carregando corda por mais de 50 quilômetros. Você não consegue fechar a boca e ficar sem comer por um dia. Você não consegue jejuar 6 horas. Eles podem estar do jeito errado, mas eles... Vamos lá. A gente precisa trazer a devoção de volta para o nosso meio, trazer a paixão por Deus de volta. Vamos lá, gente, não é jejum com campanha não, velho. É jejum para que ou Deus apareça ou a gente fecha tudo. Vamos lá, alguém. Sabe de uma coisa?
Esse é o modelo de Atos 2. Eu quero dizer uma coisa, Joel 2 é o padrão de Atos 2. Quem está comigo? Eu quero dizer novamente, Joel 2 é o padrão de Atos 2, onde homens, mulheres, crianças, velhos, idosos, casados, solteiros, pastores, líderes, todo mundo se coloca no mesmo lugar em Deus. E é o que acontece lá em Atos capítulo 1, abre lá comigo. Eu quero te dizer, meu amigo, a resposta de Belém ainda continua vindo do alto. Nós queremos a resposta que vem do alto. Nós precisamos de uma intervenção divina nessa cidade. Eu nem estava aqui, meus amigos, mas eu tenho saudade dos dias de sinais e maravilhas, de conversão nas ruas, no meio dos índios, dos ribeirinhos. Eu estou com uma santa expectativa em Deus, que Deus quebre as barreiras essa noite. Atos 1, versículo 6 vai dizer: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Uau! O projeto babilônico é construir um ministério para que a gente encha de pessoas. O projeto Eclésia de Jesus é encher a casa com o Espírito, para que nós sejamos espalhados por Deus. Então a proposta de Deus é ajuntar para espalhar. A proposta da Babilônia é ajuntar para fazer o nosso nome. Faz teu nome. Não, nós não estamos aqui para fazer o nosso nome. Nós estamos aqui esperando que poder do alto caia sobre nós. Vamos lá, tem alguém com a mesma expectativa que eu? Que poder do alto caia sobre nós. Só que Paulo, meus amigos, ele vai dizer que Jesus apareceu vivo para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. E sabe de uma coisa? Essas pessoas estiveram 3 anos com Jesus, pastor. Eles curaram, viram Jesus multiplicar pães, andar sobre as águas, viram Jesus morrer, eles viram Jesus ressuscitar. Presta atenção, Jesus apareceu vivo, não apareceu num culto. Ele apareceu em carne e osso, para mais de 500 pessoas. E Jesus, aqui em Atos 1, vai dizer que Jesus passou 40 dias aparecendo para eles. Gente, imagina uma conferência, 40 dias com Jesus em carne e osso. Jesus abre o culto, faz adoração, dá a palavra, impõe mãos em todo mundo. Depois tem table talk com Jesus. Era 40 dias de conferência com Jesus ressurreto. E Jesus pediu uma coisa só: aguardem até que desça poder do alto sobre vocês. Vitor, sabe quantos tinham em Atos 2? 120. E eu fico me perguntando, cadê os outros 380? Eles olharam e falaram assim: já passei 3 anos com Jesus, já vi ele crucificado, já fui na conferência, já toquei no lado de Jesus, nas feridas dele. Eu não vou esperar não, eu vou sair pregando,
vou sair fazendo o que eu tenho que fazer. Eu já aprendi tudo. Mas sabe de uma coisa? O povo apostólico, Vitor, ficou. O povo que queria Deus de verdade, não queria fazer só com o próprio braço, não queria fazer na própria força. O povo que queria Deus, esperou por Deus. E quantos de nós estamos fazendo a obra de Deus sem Deus? Estamos fazendo coisas que Deus não nos pediu. Vitor, Jesus acabou de me falar, vocês estão no fim de uma transição, mas esperem mais um pouco. Não dê o próximo passo sem Jesus. Não queira estar no próximo passo e Jesus no anterior. Ainda que Jesus fale qual é o próximo passo, não dê um passo à frente de Jesus. Espere até que existe um até que de Deus. Existe um momento de Deus. Existe um momento que Deus intervém. E sabe de uma coisa? Deus ama falar esperar. E ama ficar em silêncio sobre o quanto tempo você tem que esperar. Deus falou para Saul esperar. E Saul esperou 7 dias. Mas não estava disposto a esperar mais meia hora. Então ele disse: vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que sacrificar. E aí chegou Samuel e disse: você foi rejeitado por Deus. Mas eu fiz tudo certo. Não, você fez o que você não devia fazer. Gente, a gente precisa se limitar mais um pouco. Sabe de uma coisa? A igreja tem força demais. E força que Deus deu. Mas às vezes a gente tem força demais e quer fazer além do que Jesus nos chamou. Deixa eu te dizer uma coisa: para de querer cumprir o chamado dos outros. Para de querer fazer o que os outros foram chamados para fazer. Porque fazer o que os outros estão fazendo é desobediência. Porque Jesus não te chamou para você fazer o dos outros. Então, ainda que eles tivessem que esperar, eles iam esperar. Até que o sinal não era gente chegar na igreja. O sinal é Deus chegar na igreja. Então eu quero te perguntar: a gente está construindo um lugar para Deus ou um lugar para as pessoas? O que eles fizeram enquanto eles esperavam, Catarina? Não é esperar sentadinho, com a perna cruzada. Eles repetiram o padrão de Joel 2: jejum, oração, prantos, choro. Deus, você disse que enviaria o Espírito Santo. Vamos lá. Nós precisamos do Espírito Santo. Tem alguém ainda que precisa do Espírito Santo? Tem alguém que ainda precisa de poder de Deus? Vamos lá, alguém. Então eu quero inaugurar um novo tempo aqui. Tempo de jejum. Hoje de tarde eu estava orando e Jesus falou assim: eu estou iniciando um movimento de oração e jejum em Belém. Eu acho que essa é a chave, Vitor. Provocar reuniões de jejum e oração entre pastores. Porque se vem pastor, vem membro. A dificuldade de Deus é fazer pastor jejuar, não é membro jejuar. É ou não é, pastor? Pastor gosta de comer, gente. Posso contar um segredo meu? Eu queria ser gordo. Gordo é maravilhoso, gente. Eu queria ser o meu amigo Guilherme. Hoje ele pegou o prato dele de café da manhã e falou assim: Guilherme, eu queria ter esse apetite que você tem. Eu queria mesmo. Eu amo comer, gente. Mas sabe de uma coisa? Eu amo me humilhar diante de Deus. Existe um prazer.
Existe um prazer. Existe um prazer. Vou repetir que eu não estou sendo alegórico, eu não estou enchendo linguiça não. Existe um prazer quando a gente se humilha diante de Deus, quando o nosso corpo esvazia. Uau! E Deus começa a fazer algo em nós, que não é pela nossa força, mas é pela nossa fraqueza. Meus amigos, Deus está inaugurando um tempo de jejum e oração nesse tempo, que vai trazer Deus de volta para Belém. Vê comigo Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram entre eles distribuídos línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Uau! E sabe de uma coisa? Havia 70 nações ali reunidas em Jerusalém, e todos eles ouviram na própria língua a mensagem de Deus. Meu Deus, sabe de uma coisa, meus amigos? Eu estou cansado de visitações de Deus. Não é tempo mais de visitação. Você não está cansado de visita de Deus, não? Eu não desejo, hoje eu não orei para que Deus visitasse a gente. Sabe por quê? Só visita quem não mora com você. Eu quero te dizer uma coisa, você não quer ser a igreja de Laodiceia, que Jesus está do lado de fora, batendo na porta,